Fala pessoal do canal, estamos aqui para gravar mais um vídeo para falarmos um pouco sobre Bíblia, espiritualidade e sobre o tema do canal que é Vida com Cristo. Bom pessoal, o tema de hoje é sobre Mateus 10:28, dentro dessa mesma linha de imortalidade da alma. Esse texto aqui é um texto muito usado para aqueles que acreditam na vida após a morte, ou que a alma do ser humano sobrevive, né? Após a morte. E o texto de Mateus 10:28 diz assim: não temos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Será que esse texto aqui está falando sobre uma vida pós-morte e que essa alma sobrevive fora do corpo? Será que esse é o ensinamento de Jesus? Será que Jesus aqui está ensinando a imortalidade da alma? Vamos analisar o texto e vamos fazer uma exegese no texto para ver se de fato é o que Jesus está falando. É o que Jesus está falando, né? Esse texto, ele aqui nos evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, ele também é citado aqui em Lucas 12. E aqui em Lucas 12 diz assim, é um texto paralelo, né? Ele diz assim, ó: eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada podem fazer, mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem o poder de lançar no inferno. Sim, digo a vocês, a esse vocês devem temer. Então, viu nesse texto paralelo aqui como fica mais didático o texto, fica mais fácil a compreensão. Qual era o contexto dessa passagem? O contexto dessa passagem aqui é Jesus, ele chama os 12 apóstolos e ele dá instrução aos 12. Instrução e admoestação. Diz assim, eu vou enviar vocês. Aqui no 10:5 diz assim, Jesus enviou esses 12 dando-lhe as seguintes instruções. E aqui Jesus vai dando as instruções: não comam no caminho, não levem 2 túnicas, né? E qualquer cidade e aldeia em que vocês entrarem, pergunte quem nelas é digno. E Jesus aqui vai dando as instruções corretas, né? Mas Jesus falou tanto pontos positivos quanto pontos negativos. Jesus assim, um irmão entregará a morte a outro irmão, e o pai entregará ao filho. Haverá filhos que levantarão contra os seus pais e os matarão. Ou seja, Jesus aqui também fala das coisas que poderiam acontecer com a vida dos apóstolos, como aconteceu, né? As palavras de Jesus aqui se cumpriram. Jesus assim, vocês vão falar do meu nome, vocês vão ser perseguidos por família, por amigos e por aqueles que têm uma fé diferente da de vocês. Então, esse é o contexto que a passagem é citada. Jesus assim, vocês vão ser perseguidos, levados aos tribunais e jogados em fogueiras e etc. Aí entra a citação de Jesus, quando ele diz assim: portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repitam à plena luz. E o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclame nos telhados. Aí vem o verso. Aí o verso diz assim, não temos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vende 2 pardais por uma moedinha, entretanto nenhum deles cairá no chão sem consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Então, Jesus está dizendo assim, vocês não devem temer aqueles que podem tirar sua vida terrena. Eles não podem tirar sua vida eterna. A eternidade, só quem pode dar ou tirar é o Pai. E o texto ele é bem interessante, porque diz assim, não temos que matar um corpo,
vida terrestre, mas não podem matar a alma, vida eterna. Temei antes aquele que podem fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. O texto aqui ele já é contrário por si só a quem acredita na imortalidade da alma. Por exemplo, quem crê na imortalidade da alma crê dessa forma: a alma do justo vai para o céu para viver eternamente, e a alma do perdido vai para o inferno para queimar eternamente. O texto por si só já é contrário a essa crença, porque o texto diz assim: não temos que matar um corpo, mas não pode matar a alma. Pelo contrário, temam aquele quem? Deus, que pode fazer perecer. O verbo aqui perecer, apóleme, né? Destruir, matar, no inferno tanto a alma quanto o corpo. Ou seja, nós só devemos temer a Deus, pois é Ele que pode tirar a nossa vida eterna. Se a gente não viver de acordo com os princípios da sua palavra, Ele não é que Ele vai tirar a nossa vida eterna, é que a gente não aceitou a sua graça salvadora para viver eternamente. Há um paradoxo aqui, né? Então, nós só devemos temer a Deus, pois o único que pode fazer ou ir ou não ir para o céu é o próprio Deus. Então, mas o texto é enfático em dizer que ele pode fazer perecer a alma no inferno, ou seja, ele pode matar a alma, pode destruir eternamente essa alma. E o texto aqui nada fala de alma imortal ou que essa alma vai durar para sempre. Vida eterna só em Cristo. E sem Cristo não há vida eterna. Aqueles que têm um filho têm a vida. Aqueles que não têm um filho não têm a vida. Essas são as palavras de Jesus. Outro ponto é Ezequiel 18,4, onde diz assim, que a alma que peca, essa morre. A alma que peca, essa morrerá. Ezequiel 18,4. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, o destino da alma de todos era a morte, mas a graça salvadora de Jesus faz com que a gente tenha a esperança da ressurreição e da vida eterna. Então, percebe como o texto aqui ele fica claro quando a gente lê o contexto da passagem. Jesus aqui não está falando sobre uma alma que sobrevive após o corpo, ou a ideia dos gregos, essa era a ideia dos gregos, né? Que a alma sobrevive após o corpo. Então, quando a gente aplica uma boa hermenêutica, uma boa exegese no texto, você percebe como fica claro o texto das Escrituras Sagradas. Então, esse é o meu conselho: estude a palavra com muita oração, peça ao Espírito Santo revelação do texto, uma iluminação do texto, e ele, que é um ser divino, lhe revelará. Valeu? Então, até o próximo vídeo.